Oração a Santo Antônio. Fazemos a oração a Santo Antônio para pedir uma graça, para que possamos pedir aquela graça da qual mais necessitamos através da intercessão de Santo Antônio. Com ela e mantendo a confiança e fé em Deus e no Santo, também nos mantemos protegidos de todos os males que possam surgir. Oração a Santo Antônio para pedir uma graça. Lembrai-vos, ó grande Santo Antônio, que o erro, a morte, as calamidades, o demônio, as doenças contagiosas, fogem por vossa intercessão. Por vós, os doentes recobram a saúde, o mar se acalma, as cadeias dos cativos quebram-se, os estropiados recobram os membros, as coisas perdidas voltam a seus donos. Os jovens e os velhos que a vós recorrem são sempre ouvidos. Os perigos e as necessidades desaparecem. Cheio de confiança, dirijo-me a vós. Mostrai hoje vosso poder e obtende-me a graça que desejo. Citar a graça. Amém. Curiosidades da oração a Santo Antônio para pedir uma graça. Santo Antônio é um dos santos mais populares no Brasil, conhecido como o Santo Casamenteiro. Comemoramos o seu dia em 13 de junho, apesar do crédito como santo que intercede pela vida amorosa das pessoas. Ele pode ajudar nas mais diversas situações e conceder muitas graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis aqui a cruz do Senhor. Fugi, potestades inimigas. O leão de Judá, descendente de Davi, tem vencido. Aleluia. Reze a oração a Santo Antônio e suplique sua intercessão diante das tribulações. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Diga o problema que o aflige. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que, hoje, mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que, no mundo, haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele a nosso favor ante o Pai. Amém. Ato de consagração a Santo Antônio. Ó grande e bem-amado Santo Antônio de Pádua, vosso amor a Deus e ao próximo, vosso exemplo de vida cristã, fizeram de vós um dos maiores santos da Igreja. Eu vos suplico tomar sob vossa proteção valiosa minhas ocupações, empreendimentos e toda a minha vida. Estou persuadido de que nenhum mal poderá me atingir enquanto eu estiver sob vossa proteção. Protegei-me e defendei-me, pois sou um pobre pecador. Recomendai minhas necessidades e apresentai-vos como meu medianeiro a Jesus, a quem tanto amais. Por vosso mérito, Ele aumente minha fé e caridade, console-me nos sofrimentos, livre-me de todo o mal e não me deixe sucumbir na tentação. Ó Deus poderoso, livrai-me de todo o perigo do corpo e da alma. Auxiliado continuamente por vós, possa viver na cristandade e santamente morrer. Amém. Santo Antônio ou Fernando Antônio de Bulhões, seu nome de nascença, nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto do ano de 1195. De família nobre e rica, era filho único de Martinho de Bulhões, oficial do exército de Dom Afonso e de Teresa Taveira. Sua formação inicial foi feita pelos cônegos da Catedral de Lisboa. Antônio gostava de estudar e de ficar mais recolhido. Vida de Santo Antônio. Aos 19 anos entrou para o mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, contra a vontade de seu pai. Morou lá por 2 anos. Com uma grande biblioteca em mãos, Antônio avança na sua história pelo estudo e pela oração. É transferido para Coimbra, que é um importante centro de estudos de Portugal, ficando lá por 10 anos.
Em Coimbra ele foi ordenado sacerdote. Logo se viu o dom da palavra que transbordava do jovem padre agostiniano. Ele tinha conhecimento e grande poder de pregação. O padre agostiniano torna-se frei franciscano. Em Coimbra o padre Antônio conhece os freis franciscanos. Entusiasma-se pelo fervor e radicalidade com que estes viviam o evangelho, e pouco depois, torna-se frei Antônio, mudando-se para o mosteiro de São Francisco de Assis. O encontro de Santo Antônio com São Francisco de Assis. Santo Antônio faz o pedido de ir para o Marrocos pregar o evangelho e os franciscanos permitem. No meio do caminho, porém, Frei Antônio fica muito doente e é forçado a voltar para Portugal. Na viagem de volta, o barco é desviado e vai para a Itália, terminando por parar na Sicília, em um grande encontro de mais de 5.000 frades franciscanos chamado Capítulo das Esteiras. Lá, Antônio conhece pessoalmente São Francisco de Assis. A mão de Deus o tinha guiado por caminhos diferentes. Milagre Santo Antônio, protetor das coisas perdidas, protetor dos casamentos, protetor dos pobres. É o santo dos milagres. Fez muitos ainda em vida. Durante suas pregações nas praças e igrejas, muitos cegos, surdos, coxos e muitos doentes ficavam curados. Redigiu os sermões, tratados sobre a Quaresma e os Evangelhos, que estão impressos em 2 grandes volumes de sua obra. Falecimento: Santo Antônio morreu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231, com 36 anos. Por isso ele é conhecido também como Santo Antônio de Pádua. Antes de falecer nas portas de Pádua, Santo Antônio diz: ó Virgem gloriosa que estais acima das estrelas. E completou: estou vendo meu Senhor. Em seguida, faleceu. Os meninos da cidade logo saíram a dar a notícia: o santo morreu. E em Lisboa os sinos das igrejas começaram a repicar sozinhos e só depois o povo soube da morte do santo. Ele também é chamado de Santo Antônio de Lisboa, por ser sua cidade de origem. Devoção a Santo Antônio. Aconteceram tantos milagres após sua morte, que 11 meses após ele foi beatificado e canonizado. Quando seu corpo foi exumado, sua língua estava intacta. São Boaventura estava presente e disse que esse milagre era a prova de que sua pregação era inspirada por Deus. Está exposta até hoje na Basílica de Santo Antônio na cidade de Pádua. Sua canonização foi realizada pelo Papa Gregório IX, na Catedral de Spoleto, em 30 de maio de 1232, sendo o processo mais rápido da história da Igreja. Em 1934 foi declarado padroeiro de Portugal. Em 1946 foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio XII. Inscreva-se no canal, curte e compartilhe para essa oração alcance pessoas que estejam precisando de oração. Não quebre essa corrente do bem. Deus disse: propaguem minha palavra.